João capítulo 16, versículo 7. Diz assim: Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo, pecado, da justiça, do juízo. O pecado porque o mundo não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá. Repita comigo: conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas o que tiver, guarde bem essa parte, mas o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Aleluia, meus irmãos. Amém. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa noite, permite com que cada um de nós estamos aqui, sejamos pelo Senhor salvos, ajudados, e que a Tua presença permaneça conosco continuamente. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Nós cremos em amém. Eu quero hoje dar continuidade falando do ministério do Espírito Santo no crente, parte 4. Aleluia, meus irmãos. Amém. Como soube aquele título, um espírito, ou seja, um convencedor enviado. Repita comigo: um convencedor. Repita forte: um convencedor, enviado. Amém, meus irmãos? Olhem para mim. Nós tivemos no domingo a falar sobre o ajudador, o espírito que ora. Mas nessa noite eu quero falar convosco em algo que requer bastante com que cada um de vocês viva o que eu vou estando a dizer. Nós nos fomos enviados, o Espírito Santo ele carrega missões. E se vocês recordam-se, quando eu falei a palavra o ministério do Espírito Santo, eu falei sobre a proveniência da palavra ministério, que provém do latim ministerium, que significa função, ofício. Para dizer que o Espírito Santo, tudo quanto eu estou a falar aqui, são os ofícios que ele tem. São os ofícios que ele tem, que é dotado dele na vida do crente. E tudo, vocês foram recordar do primeiro domingo que eu falei sobre esse assunto, eu falei que tudo era para edificar o homem, era para edificar o crente, era para que o crente ele torne-se pleno, vitorioso, tudo aquilo que Jesus desenhou. E eu me recordo que eu falei no domingo passado agora, que se nós formos a ignorar as coisas que nos foram dadas para a nossa edificação, estamos a assumir que nós não queremos ser nada daquilo que Jesus Cristo desenhou para nós. Pois a Bíblia diz que foi através do Espírito, ou é através do Espírito Santo, que é revelado ao homem, que é revelado a nós, tudo que está no âmago de Deus, tudo que está nas profundezas de Deus, foi revelado ou é revelado através do Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. E nessas funções que o Espírito Santo tem, esta é uma das funções muito crucial, tanto para o crente que está dentro da igreja, e como eu disse, é o ministério do Espírito Santo no crente. Eu nem estou a comunicar-me com o mundo ainda. Ainda nem estou a me comunicar do ministério do Espírito Santo na vida do mundano. É no crente. Esta grande função do Espírito Santo de convencer é bastante importante para o crescimento da igreja. É bastante importante para que haja um aperfeiçoamento. Essa palavra Jesus Cristo disse para discípulos, não disse para mundanos, disse para crentes, para discípulos, para seguidores, que eu vou enviar um Espírito, mas este terá uma capacidade de convencer o mundo, sim, mas vocês igualmente ele também tem um trabalho em vocês.
o qual ele fala sobre convencer, ele fala sobre também conduzir. Havia diversos assuntos que os discípulos necessitavam de um convencimento. Quem não sabe, convencimento é uma coisa que ocorre dentro do coração do homem, ocorre dentro do ser do homem. É uma necessidade, e a necessidade de haver o convencimento é por causa do que Jesus Cristo disse nas palavras dele. Disse que tem muita coisa que ele queria lhes dizer, mas que no momento eles não podiam suportar. Quando você fala com alguém sobre algo que seja difícil de assimilar, algo difícil de alguém falar de fora, que lhe convença, que ele leve, que ele venha lhe persuadir para fazer, então aí entra em ação o trabalho de um convencimento, ser convencido no seu íntimo. É preciso haver dentro do seu ser algo que o convença. Só para poderem perceber isso, nós temos muitas palavras gravadas na nossa mente. Muitas palavras. E essas palavras que nós temos, muitas delas, algumas são realidades, muitas delas não nos levam nós a agirmos em cima delas, porque falta ainda convencimento delas. Temos muitos ensinamentos, muitas palavras, outras são realidades que até podemos gravá-las, podemos até ter ouvidas, elas estão penduradas em algum lugar do coração, mas porque o homem não foi ainda impulsionado, convencido sobre as mesmas palavras, até hoje elas não têm nenhum poder sobre si. Essa é a razão pela qual nós falamos sobre conhecermos o caminho e nós não sermos impactados para podermos entrar pelo mesmo. Eu, quando falo sobre o convencimento, eu estou falando sobre... Deixa-me deixar claro para você isso. O que é? Quem é a pessoa que precisa de ser convencida? É a pessoa que demonstra arrogância, pretensão, uma dureza, uma resistência. Essa pessoa precisa de ser convencida. Toda vez que você disse o seguinte, eu quero convencer tal de fulano, é porque ela ofereceu resistência. É porque ela ofereceu um certo descrédito àquilo que você falava. Então você disse o seguinte, eu vou lhe convencer. Eu quero convencer aquela pessoa. Porque ela é arrogante, ela é pretensiosa e ela é dura. Ela guarda dentro dela definições que ela diz o seguinte, eu não vou mudar por nada essas definições que eu carrego. Eu não vou mudar por nada. E por mais que você ensine essa pessoa, enquanto não houver o convencimento, ela não estiver convencida, ela não vai fazer nada. Ela não conseguirá fazer. E eu, quando falo da obra do Espírito, que tem de convencer o crente e também como mundano, eu estou falando sobre diversos assuntos que não só tem a ver sobre prevenir as coisas que são erradas ou não erradas, convencer o homem sobre ele estar no erro, convencer o homem de que ele está neste momento a cometer erros, mas tem a ver inclusive com crescimento da igreja. Tem a ver com muita coisa que ainda precisa de ser descoberta. Quando Jesus Cristo diz, eu tenho muito que ainda vos dizer. Só que se eu vos disser agora, vocês realmente não poderão ser impulsionados dentro de vocês, convencidos. Vocês sabem o poder de alguém fazer uma coisa convencido. Quando alguém faz uma jovem, um senhor, uma senhora, ela foi convencida, qualquer que seja a palavra que ela for a ouvir, desde que lhe convença, ela poderá fazer. Mas se lhe faltar convencimento, por mais de salvação seja a palavra, ela não houver convencimento nela, ela não está salva. Ela não está salva. Ela não poderá compreender. Só para você poder ver, a missão do Espírito convencer vem em uma realidade que nós vivemos desde os tempos muito antigos. Dificilmente pessoas são convencidas, se você for a reparar. É muito difícil uma pessoa ser convencida. Mesmo que você pegue-o e mostre que, olha, você está errado, ele até pode, eu escrevi aqui, o que acontece é que as pessoas não são convencidas. O que acontece é que elas guardam o real sentimento só com elas, só para manter a boa relação. Mas elas não estão convencidas. Dificilmente uma pessoa é convencida no coração dela. Se você for a recordar, mesmo que alguém esteja errado e você vai conversar com ela, há vezes que a pessoa ela aceita, não porque ela está convencida que ela está errada. Ela aceita simplesmente para abafar o problema e não ter continuação do problema, mas ela não foi convencida. Porque o convencimento é parte de um milagre no coração do ser humano.
Só para poder anotar, é bem provável que até aqui na minha igreja, 30% das pessoas que frequentam a igreja nos últimos 3 anos ainda não acreditam em mim. Não tenha convencido da minha autoridade. É bem provável que nos últimos 3 anos, pessoas que frequentaram, que estão a vir, simplesmente não acreditem. Porque é difícil convencer uma pessoa. Significa mudar aquilo que ela tem no íntimo dela. Significa pegar a mentira dela e a verdade dela nesse caso e dizer o seguinte, é mentira. E muitas pessoas dizem que não é possível. Eu não estou errado. Porque ela diz, esta é a minha verdade. Como é que você está me dizendo que isso é mentira? É o que eu acredito. Eu realmente acredito que isso é verdade. Você dizer o seguinte para a pessoa, você está errado no que está a fazer. É por isso que nós dizemos que o trabalho de converter, o trabalho inclusive de levar uma pessoa a fazer uma determinada coisa, ela só torna-se genuína quando o homem foi convencido no seu íntimo. Porque a dificuldade de pegar a verdade dela e dizer o seguinte, isso é mentira, é uma farsa. Vocês lutarão nesse dia. Ou não é verdade? É ou não é verdade? Vocês vão lutar nesse dia. Se você pegar uma pessoa e dizer o seguinte, olha, você está no erro nesse momento, isso é mentira, a tua verdade. Ela vai dizer que não, ela vai te provar inclusive. Essa é a razão pela qual eu acredito que Deus pensou em tudo. Pedro tinha razão, como eu falei no domingo. Deus nos deu tudo o que precisamos para vivermos uma vida piedosa. Nos deu um espírito de convencer o homem, que pode vir nos convencer. Ele nos deu um espírito capaz de vir trabalhar no nosso íntimo, no nosso coração. E ele propriamente ser ele a convencer-nos de coisas que nós temos que fazer ou que nós não temos que fazer. Uma das causas da igreja atualmente não avançar, por favor, inclusive posso até falar da minha, é a falta de convencimento. Se você for a prestar atenção na igreja primitiva, havia uma facilidade de obediência, uma facilidade de a obra andar, mesmo quando era momento, vou dar um exemplo que havia seca. As pessoas facilmente eram impelidas a poderem ajudar, a poderem contribuir, e a mente era única somente. Por causa de quê? Havia um pleno convencimento em cada alma que o Espírito trazia quando entrava naqueles cristãos. Havia um claro convencimento. Se nós vamos a pegar um fato histórico, o capítulo 5, quando ele descreve sobre o qual as pessoas vendiam suas propriedades, iam derramar o valor das propriedades dele nos pés dos apóstolos, nós perguntaríamos hoje, com base em o que as pessoas conseguiam fazer aquilo? Na força de o quê? Sendo que atualmente as pessoas, mesmo que você falhas, atenção aqueles dias, naquele momento, ninguém foi dito. Elas realmente não foram ditas. Não é um propósito que foi feito naquele dia. Olha, passem a vender agora as propriedades e venham para cá. Nenhum deles. Mas a Bíblia fala de forma categórica que aqueles que iam ajuntando-se à comunidade, nos seus íntimos, eles propriamente que vinham e sozinhos falavam. Não eram obrigados. Eles prometiam. Como é que aquilo era possível se não houvesse um convencimento no íntimo delas? Eu recordo-me que um dos grandes trabalhos que eu fiz, que eu até já falei para vocês sobre a igreja, quando eu disse, Senhor, do ponto de vista físico e do ponto de vista de colaboração de cada homem para a edificação da igreja e continuação do ministério da evangelização de almas, Senhor, eu não quero falar, eu quero que o Senhor confirme, enviando pessoas com o coração dispostos a fazer isso, com uma mente tão sã, convencidas pelo Senhor, não por mim, porque quando uma obra foi feita por dentro, nada que saia de fora consegue estragar. Nada que saia de fora conseguirá manipular a informação dentro daquela pessoa. Aleluia, meus irmãos. E olha só uma coisa muito interessante. Quando eu falo sobre o convencimento ser difícil, é porque o diabo não permite. Escute isso. Ele não permite uma pessoa chegar a ser convencida, porque é até a porta de salvação daquela pessoa. Uma pessoa, para ser salva, ela tem que ser convencida. Enquanto ela não for convencida, ela não vai ser salva. É por isso que a maior luta que o diabo trava até hoje é não convencer, não deixar o convencimento entrar em ti. Você não ser convencido.
Mesmo que se pregue, mesmo que se fale, mesmo que se ensine, ele sempre vai lutar. Não, você não pode aceitar isso. O teu íntimo recusa aquela verdade. Porque sem convencimento não há salvação. Amém, meus irmãos? Sem convencimento não existe salvação. De quantas coisas que você já aprendeu até hoje, foste convencida delas? Nós estamos a encontrar pessoas que hoje estão a passar de igreja em igreja e até hoje não estão convencidas. Não foram convencidas. O íntimo delas está todo nebuloso do mundo. Eles não são impelidos, eles não está a haver um trabalho neles de serem ditos. É por isso que eu disse uma vez aqui, enquanto eu prego aqui, há alguém que prega aí no teu coração, que fala palavras que eu não falo. Há alguém que tem que pregar no teu íntimo. É esse ser que eu estou falando dela agora, o Espírito Santo, que tem que convencer o teu íntimo, tem que pregar no teu coração. Mas daquilo que eu falo, ele que tem que vir te convencer no teu coração, dizer, amigo, o que esse homem está a falar não é coisa da cabeça dele, é verdade. E no teu íntimo, ele fazer o trabalho devido, te levar ao convencimento, que vai te levar ao arrependimento, e que o mesmo te levará a confessar. E segundo a Bíblia, Romanos 10, é a confissão que traz a salvação. Mas não há confissão sem o quê? Arrependimento. E não há arrependimento sem ser convencido. Não existe mudança sem ser convencido. Tente mudar uma pessoa sem convencer ela. Tente trabalhar com uma pessoa, levar uma pessoa enquanto ela não está convencida. O que vai acontecer é que você estará simplesmente fazendo um esforço, uma força bruta sua, mas nada estará acontecendo na intimidade porque ela não está convencida. Aleluia, meus irmãos. A obra do Senhor Jesus hoje, eu escrevi uma coisa, é uma mensagem que eu nunca preguei, essa que acho que eu nunca poderei pregá-la. Nessa mensagem eu escrevi o seguinte: se um dia eu parar de vos de vos incitar, de vos chamar para virem se entregar a Deus, ou até eu parar de vos toda hora falar o que devem fazer e a obra não andar, não me culpem. Porque nesse dia eu vou saber que em vocês não está a haver uma obra do Espírito no vosso coração que vos conduz, que através do convencimento vocês são levados a andar em cima de uma coisa. Porque a Bíblia diz que a árvore será conhecida pelos seus frutos. Não obrigamos a árvore a nos dar frutos. A árvore espontaneamente dá frutos. E eu digo-vos, na maior parte das vezes, se nós formos a parar nossas igrejas atualmente, estou a incluir a minha, porque só pegar aqui, ninguém mais está a me ouvir. Se eu, aqui nessa minha igreja, eu parar de falar o que deve se fazer, e a igreja do nada, ela morrer, nesse dia eu vou ter a plena certeza que ela nunca foi guiada pelo Espírito Santo, porque ela sempre precisou de um homem para poder falar, mas os homens, eles nunca foram, no seu íntimo, conduzidos pelo convencimento a fazer uma certa coisa. O convencimento é uma obra milagrosa, porque enquanto nós pregamos aqui, há homens que ouvem uma pregação que o pregador talvez nem está a dar naquele mesmo momento. O convencimento é um milagre, porque enquanto o pregador fala no íntimo daquela pessoa, ela está a ouvir alguém a falar mais alto, a dizer, irmão, você está realmente algo errado que está agora nele. Você precisa de fazer isso. E a pessoa, ela é, por causa daquilo que ocorre no coração dela, ela realmente é levada a fazer algo. Cada domingo que eu estou aqui a pregar, quando eu olho para vocês, inclusive domingo passado, eu olho para vocês, há pessoas chorando, ontem eu ainda falo. Porque eu ainda nem terminei a pregação. Mas há pessoas já chorando sentadas. Aí, nas vossas cadeiras, elas começam como se estivessem a ter todo o ser mal no coração e no ser delas. E a única coisa que elas querem depois, quando elas vêm falar comigo, é: eu quero fazer algo no meu íntimo a partir de hoje. Eu digo, o que é, irmã? E elas falam, eu digo, é isso que é o convencimento do Espírito. É isso que é o convencimento. Essa é a obra dele, em vós. Ele que tem que vos levar a vocês tomarem tais decisões. Aleluia, meus irmãos. Só de pensar o que é necessário para convencer uma vida, eu considero um milagre o convencimento. É uma tarefa tão difícil convencer uma pessoa. É pegar tudo que ela acha que é verdade, dizer que olha, é mentira, e ela aceitar. Ela realmente aceitar. E ela se entregar.
Mas eu quero tratar convosco hoje sobre um grande convencimento, de uma maneira que você nunca antes tenha visto, que o Espírito Santo tem que fazer sobre as nossas vidas. Aleluia, meus irmãos. Antes com que nós avancemos para isso, ouçam só o que a Bíblia diz, uma coisa que me impacta bastante. Diz o seguinte: então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito Deus havia despertado, se dispuseram a ir a Jerusalém e ali construir o templo ao Senhor. Todos que o Senhor havia despertado, que havia convencido. Não era necessário falar-se. A nossa igreja hoje em dia, quando se fala muito, quando há muitos apelos, é porque há pouco, o Espírito Santo está a falar pouco. Está me entendendo, meu irmão? O Espírito Santo está a falar muito pouco. Quando tudo que tem que ser feito é feito quando foi falado, a voz está a ser mais audível, é do homem, mas do Espírito está muito baixa e não é ouvida, não chega nos corações dos homens. Essa é a razão pela que eu falo que eu disse, aquele pastor disse, a igreja, o cristianismo, ela se tornará mais como uma das religiões mortas, sem o Espírito Santo, por causa disso. Sem o Espírito nós vamos nos tornar mortos. Toda a vergonha que nós podemos estar a nos tornar até hoje é por ausência dele estar a convencer homens. Aleluia, meus irmãos. Mas eu quero falar convosco hoje sobre um convencimento muito importante. Muito importante que o Espírito Santo tem que trazer sobre si. Abra Filipenses, que eu pedi que você pudesse abrir. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Aleluia, meus irmãos. Vocês me entendem, sim ou não? Vamos partir para isso. Capítulo 2, versículo 9. Por isso Deus também o exaltou Jesus com soberania. E lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ok. Eu sei que você já leu esse versículo várias vezes. Agora, ande comigo nisso. Como é que você acredita que esses versículos vão ser cumpridos? Todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus... Agora, nós estamos a falar de todo, estamos a falar de todo joelho, toda língua. Como é que você acha que isso vai acontecer? Eu tenho a certeza que quando você repara para esses versículos, já acostumado talvez com aquilo que você vê, acredita que isso será por uma ordem. Acredita que isso será porque o homem será uma ordem que vai ser dada. O homem será obrigado a dobrar os joelhos, obrigado a confessar. De certeza que nós temos esse pensamento de que o homem tem que... É obrigatório. É aqui onde eu digo que é o grande problema de nós lermos a Bíblia sem o Espírito. Levamos como se fosse uma tirania a Bíblia. É obrigatório todos dobrarem o joelho e confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Mas é uma coisa muito surpreendente que eu quero falar para o teu coração. Isso não será por ordem e nem vai ser a força. O cumprimento desses versículos não vai ser a força, não vai ser uma ordem, porque estaremos a nos igualar a Satanás, que impõe, mas isso será através do convencimento. Os homens aqui na terra, eles convencidos, irão dizer: Jesus é o Senhor. Repita comigo: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Repita comigo: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Tenho certeza que se eu pudesse agora te pedir, diga-me agora, Jesus, o que é Jesus? Você vai me dizer: Jesus é o Senhor. Mas é o que eu disse, o impacto do convencimento altera tudo.
O impacto de eu ser convencido, dizer essa palavra convencido, ou dizer essa palavra na leviandade, é uma coisa. Eu posso dizer essas palavras agora, Jesus é o Senhor, de certo. Mas diz a minha Bíblia que essas palavras são palavras de salvação. Esses são códigos, como se eu pudesse dizer, usar essa palavra, estes são códigos de salvação. Jesus é o Senhor. A salvação. Por que temos pessoas, vocês sabem, há pessoas que dizem Jesus é o Senhor, mas não são salvas. Não é verdade, meus irmãos? Por causa de quê? É o que eu estou a dizer. Já temos a resposta. Não há convencimento. Não existe convencimento. Foi algo de ordem. Eu nasci, encontrei os meus pais, eles disseram a mesma palavra, então eu também vou dizer as mesmas palavras. Jesus é o Senhor. E eu dobrei os meus joelhos. Mas até ali, a Bíblia diz que é para a glória do Deus Pai. Vocês já imaginaram quando eu falo de a Bíblia fala de uma obra que é para glorificar ao Pai? É que tem que ser uma obra extraordinária. Não pode ser uma obra comum. Aquilo que glorifica o Pai no céu tem que ser uma obra que é admirável. Algo que os homens vão dizer, sim, senhora, isso sim, agora sim. Isso sim é que torna algo admirável de Deus ser glorificado no céu. Agora, quando um homem como eu, não convencido por ordem, simplesmente dobra o joelho e diz Jesus é o Senhor, o Pai possivelmente nem é glorificado no céu, porque falta uma coisa, o convencimento no meu íntimo. Eu ainda não fui convencido. A razão pela qual eu falo que os homens vão dizer isso convencidos é porque existe uma verdade absoluta no mundo. Só Jesus é o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Existe uma verdade absoluta no mundo. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o caminho para a vida plena e a plena paz. O que as canções dizem sobre andar e andar, procurar paz, procurar a verdade e não encontrar, as canções falaram a verdade. Não existe paz, salvação, plena satisfação no íntimo, se não for em Cristo. Isso é uma verdade absoluta. Os homens andarão de um lado ao outro à busca de felicidade, à busca de paz, e por alguns momentos, por alguns anos, vão presumir ter aquela paz. Vão presumir ter uma dada paz, uma dada felicidade. Mas como eu disse, há uma verdade absoluta, inegável. Só Jesus é o caminho para plena vida e plena paz e felicidade. Só Jesus. E quando o que as canções dizem sobre andar em vários lugares, eu não encontrar, concretizar sobre a nossa vida, nós só nos vamos lembrar de uma coisa. Se eu não encontrei em todos estes lugares que eu andei, de certo que isso está em uma soberania. É aqui onde eu digo que existe o convencimento. Deixa-me te dizer isso. É quando te faltam todos os argumentos que você pode ter. Todos os teus argumentos. Todas as suas defesas. Toda a tua espiritualidade. Toda ela. Quando ela desaba, ela não te edifica em nada. Assim como o Tiago disse, uma religião, uma espiritualidade vazia. Quando você puder chegar no topo, no auge, até eu como crente, eu chegar no auge de toda a minha espiritualidade vazia, eu não ter nada que me convença, que me torne firme, aí sim, eu vou procurar saber aonde é que está o que é absoluto. É nesse dia que eu digo que o convencimento virá em ti, porque você não terá encontrado nenhum dos teus caminhos. Só terá que e virá quebrantado no teu íntimo, que esse é o caminho do convencimento. Não ter outra solução. Tem que confessar, tem que aceitar. Tem que dizer, tem que falar as palavras corretas. Tem que dizer que está errado. Tem que dizer que falhou. Tem que dizer que você não sabia. Tem que assumir que não conhecia. Tem que confessar. Vocês compreendem a dimensão disso? É essa dimensão. Tem que vir dizer, tem que vir confessar. Mas só para perceberem o quão é difícil o convencimento, há um homem na Bíblia, eu ri nisso, mas ri com pena de eu ser humano. Há um homem na Bíblia, um soldado que foi convencido que Jesus é o Senhor. Na Bíblia é isso, Lucas 23. Mas sabe o que aconteceu? Sabem que muito esse homem aceitou Jesus Cristo é o Senhor? Depois que Jesus morreu. Jesus precisou morrer primeiro, para o homem dizer, esse homem
era filho de Deus. Ele aceitou, mas depois de ver a morte, depois do homem estar morto. Estão a perceber a dimensão do que é difícil convencer uma pessoa? Jesus precisou morrer, precisou de espetarem a lança no lado dele, precisou de sair sangue e água, e o homem ali a olhar para a cruz, o homem, Jesus gritando, eu entrego o meu espírito ao Senhor, e inspirou, diz a Bíblia, e o homem disse, esse homem de fato era filho de Deus, mas depois Jesus estar morto. Veja como é que nossos corações, um ser humano é difícil de ser convencido. Ele só disse depois da morte. O que será necessário para te convencer? Qual é o preço? Qual é a coisa que precisa? Se tivermos que levar nos padrões humanos, o que é necessário acontecer para convencer o teu coração? Nós estaremos à espera da morte para termos a certeza que você foi convencido. Porque nada conseguirá trazer esse milagre. Nenhum milagre mundial, mesmo para de começar a andar. Se o Espírito não agir no seu coração, nada vai trazer esse milagre do convencimento naquele coração, a não ser o Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. Vocês estão a me entender, sim ou não? Eu não acredito que isso será por ordem, mas os homens virão a confessar. Acho que vocês realmente não perceberam isso. Vamos lá. A salvação é no momento em que você reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador. Vamos lá entender isso. Repita comigo. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Agora repita comigo. Pessoal Salvador. Pessoal Salvador. Vamos lá. Pessoal Salvador. Pessoal Salvador. Oh, Salvador pessoal. Salvador pessoal. Vamos entender isso, meus irmãos. Será no dia em que você irá precisar de Jesus. Eu estou a falar de precisar mesmo. Eu estou a falar de realmente você precisar e perceber o real valor dele na sua vida. Você perceber que sem ele eu estou perdido. Deixa eu parafrasear para vocês isso. Certa vez Jesus disse aos apóstolos, todo aquele que olhar para uma mulher a desejando, já cometeu adultério no seu coração. E outra vez Jesus Cristo disse, por que vês o cisco no olho do teu irmão? Não repares na trave do teu irmão. Ou seja, por que vês o cisco no olho do teu irmão? E não reparas na trave que está no teu próprio olho, hipócrita. Veja só, Jesus chamou os discípulos de hipócrita. Todo homem que olhar para alguém e ver defeito, não ver defeito nele, chamou de hipócrita. Ele disse mais para os discípulos, todo aquele que olhar para uma mulher, e ele a cobiçar, a desejar, já pecou, já cometeu adultério no seu coração. Outra vez Jesus disse, as escrituras dizem, todo que obedecer às escrituras, mas falhar numa, todas foram anuladas, todas elas desabam, caíram. E quando os apóstolos ouviram palavras como essas, ficaram perplexos e perguntaram, então quem pode, Senhor, ser salvo? Eles se encurralaram, eles viram-se encurralados. Eu sou homem, estou falando contigo agora. Como é que eu vou olhar para uma mulher e dizer, olha, eu não a cobicei em nenhum instante? Você está entendendo isso, meu irmão? Eu estou a falar agora de, escutem só, 24 horas por dia, 365 dias do ano, em cada minuto, olhar para uma mulher e não a desejar. 24 horas por dia, 365 dias do ano, cada minuto, cada instante, você olhar e nunca ver defeito em alguém, você não ver defeito em ti. Quem consegue fazer tudo isso? Esses homens disseram, nós estamos fritos. Isso é o preço da salvação. Estamos perdidos. Quem vai ser salvo desse jeito? Eles perguntaram para Jesus, quem é que vai ser salvo desse jeito? Sabem qual foi a resposta de Jesus? Para os homens é impossível. Ele está na Bíblia isso. Querem ler comigo nesse momento? Querem ler comigo sim ou não? Acreditam, né? Ok, estou feliz. Esses homens realmente disseram, quem pode ser salvo? Jesus disse, para os homens é impossível. Quer dizer, para vocês, está acabado. Não há caminho de salvação. Vocês estão perdidos. Aquele momento é quando quando pego isso, eu junto com aquilo que Pedro disse. Quando alguns discípulos abandonam Jesus e Jesus lhes pergunta, e vocês não vão ir embora? Pedro diz, Senhor, é para quem? Mas para quem? Quem é que pode nos dar isto aqui que o Senhor está nos a dar agora? Ele necessitava exclusivamente de Jesus.
Jesus era pessoal salvador daquele homem. Era pessoal, não era mundial, porque quando nós falamos que Jesus morreu para todo mundo, nós ironizamos muito isso e pensamos que, ok, eu não sei se temos a capacidade de pensar em todo mundo, mas só falar de si, ele ser teu pessoal salvador, ele te salvar de ti mesmo, das tuas incapacidades. No dia em que você estiver ancorado dessa maneira e precisar urgentemente de Jesus, é nesse dia em que eu digo que os homens vão confessar que Jesus é o Senhor, porque não encontrarão outro caminho para a salvação a não ser Jesus. Não vão encontrar a verdadeira paz se não for Jesus. Não vão encontrar a verdadeira felicidade se não for Jesus. Não vão encontrar a verdadeira satisfação na sua espiritualidade se não tiverem o verdadeiro Cristo nas suas vidas. Não vão encontrar. Não vão ter. É aí onde eu digo que você realmente necessitará dele. Há um outro homem que viu que necessitava muito de Jesus. Ele disse o seguinte: vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que eu sou, quem me livrará de mim? Esse homem é Paulo, a dizer que, olha, eu estou obedecendo a Deus agora, mas eu vejo uma lei guerreando contra a lei da minha mente, a lei do pecado, ela está me persuadindo. E Paulo diz: quem me vai livrar? E a resposta é: Jesus vai lhe livrar. É por isso que ele diz no próximo versículo: graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Jesus é o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, ele diz, é Jesus, graças a Deus. Ele estava realmente convencido. É aquele homem, Jesus de Nazaré. Quem pode trazer isso? Quem é a pessoa que pode ministrar isso no teu coração? Não sou eu. Eu não consigo ministrar o convencimento na tua vida. Eu não tenho a capacidade, mesmo que eu te fale de todos os teus pecados, eu não consigo entrar no teu ser e te convencer que é verdade. Eu não tenho essa capacidade. O único ser com essa capacidade é o Espírito enviado a nós, o convencedor. E nessa noite estamos aqui sentados. Quantos precisam de salvação, mas que até agora o único preço a ser pago é esse? Convencidos. O único preço é esse, talvez para alguns nós jovens. Estamos a precisar hoje de alguém estar a pregar agora que eu estou a falar. Alguém estar aí sentado consigo, bem do seu lado, a fazer um trabalho enorme no seu ser. O Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Nós, os homens, precisamos desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é desesperadamente? Estou falando de desespero de verdade. Desespero. E até no dia em que você não entendeu que precisa de Jesus desesperadamente, você ainda vive sobre o poder da sua juventude, da sua sabedoria. Ainda não está convencido. Você vai ter que rodar o mundo inteiro ainda. Nas canções, nas baladas, em tudo. À procura. E não vai encontrar. Até que reconheça que há uma verdade absoluta. Qual é a verdade? Jesus é o Senhor. Essa é a única verdade absoluta. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É daí que eu descobri que todos os homens, todos os homens têm mesmas necessidades. Todos os homens. Quem não quer perdão no nosso meio? Quem não quer amor? Quem não quer reconciliação? Quem não quer ser livre da tristeza? Quem não quer felicidade? Quem não quer ser compreendido? Todos nós queremos isso. Cada ser, cada íntimo, clama ao seu Criador para encontrar paz. Até as pessoas mais duras estão neste mundo à procura de quê? De paz, de amor, de perdão. Tem mesmas necessidades que as minhas. Até a pessoa mais dura que não aceita, que não confessa isso aí, até agora quer ser amada, até agora quer ser respeitada, quer ser cuidada, até nesse exato momento. E a Bíblia diz que há uma maneira de nós termos paz com Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Há uma única maneira de nós termos paz com Deus, termos felicidade, de termos um futuro. Há uma única maneira. Alguém sabe me dizer qual é? Sim ou não? Qual é? Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Justificados pela fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem? Por meio de quem? Não percebi. Por meio de quem? Agora a minha questão, quantos homens estão convencidos? Quantos homens estão convencidos que é esse Jesus que precisa que tem que me salvar hoje? Atenção. Estou falando de convencimento. Ele é acompanhado dessas coisas que eu estou a falar aqui agora. Uma insuficiência. Um trabalho que o Espírito tem que fazer no âmago do teu ser. A Bíblia diz que em um certo ano, na Babilônia, houve uma mão que escreveu umas escritas na parede. Vocês conhecem essa história? E ninguém conseguiu decifrar. Era uma língua nunca vista na face da terra. Aquela língua não era conhecida. Só para vocês terem noção, quando o império, antigamente, ele erguia-se, ele dominava quase a maior parte dos que estavam ao seu redor. Todos os sábios, astrólogos, filósofos, são tragos para servirem naquele império. Todos. A Bíblia diz que nesse período chamaram todos os feiticeiros, astrólogos para poderem decifrar e interpretar a escrita na parede. Diz a minha Bíblia que ninguém teve a capacidade de interpretar. Sabe por quê? Porque Deus, acima de todas as línguas que os homens têm aqui na terra, Ele tem ainda milhares que ainda não revelou aos homens. E aquela possivelmente era mais uma. E foi revelada a Daniel, que por sua vez foi revelado por Deus. Sabe o que quer dizer isso, meus amados irmãos? Quer dizer que ninguém na face da terra pode conseguir decifrar o real estado de sua alma, de minha alma. Nenhum ser humano tem essa capacidade, a não ser Deus e o seu Espírito que Ele enviou para nós. Ninguém pode te dizer e te dar o que você realmente está precisando nesse momento. O que você está precisando agora. Eu não estou falando o que você diz que quer, o que você diz que é a verdade. Eu falo daquilo que você realmente precisa, que vai fechar tudo que está no teu coração, assim, te tornar um jovem feliz, uma mulher transformada. Ninguém aqui na terra sabe dizer o que está acontecendo no teu íntimo nesse momento. Ninguém tem essa capacidade. Se Deus não for a usar o Espírito dele para vir no seu coração. E há pessoas que neste momento que estão a passar por coisas que eu nem sei. Estão perdidos, estão tão ociosos. Mas eu volto a dizer aquela palavra que eu disse. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Absolutamente nada pode se fazer. Aleluia, meus irmãos. Nesse momento eu quero poder vos dizer, entrar numa outra fase. Eu sei que vocês estão realmente a questionar-se onde vocês estão. Então o que seria capaz de chamar a atenção de Deus para a nossa vida? Será que eu consigo chamar a atenção de Deus na minha vida? Pergunte-se onde você está. Será que você tem a capacidade de se convencer sozinho? Chamar a atenção de Deus, Ele te dar o que você precisa? Será que você tem esta capacidade? Eu quero te mostrar que nenhum homem pode agradar a Deus com nada do que possui. Mesmo todos os recursos terrenos, todos eles reunidos. Você não tem nenhuma capacidade. Abra comigo o livro de Isaías. Aleluia, meus irmãos. Ninguém tem capacidade, com tudo que possui aqui na terra, de chamar a atenção de Deus. Ninguém. Isaías 55. Aleluia, meus irmãos. Só Jesus é o Senhor. E somente o convencimento do Espírito é que pode te levar à salvação. Você não tem nada que pode fazer agora, se não for convencido pelo Espírito Santo para te salvar. Você não tem nada que pode fazer. Amém, meus irmãos? Leia comigo o versículo 9.
Vamos lá, versículo 8. Vamos lá tentar até o versículo 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos, assim, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, meus irmãos? Versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da minha missão. Amém, meus irmãos? Agora, olhe para uma coisa. Quando Deus fala sobre pensamentos dele serem mais altos do que os nossos, significa que o que você acha que pode pensar agora com a sua mente frágil, limitada, nossa mente frágil, limitada como homens, fazer para chamar a atenção de Deus, para Ele nos salvar, significa que não chega nem quer aos pés dos pensamentos, porque para surpreender Deus tem que igualar só um pouco. Um pouco tem que lhe surpreender. Tem que fazer uma coisa que ele fique realmente surpreendido. E os nossos pensamentos não conseguem acessar esses lugares. Diz a Bíblia que até os atos de justiça que nós fazemos são como trapos de imundícia. Tudo que você faz de bom, práticas, obras de obediência, aquelas coisas que você faz para chamar a atenção de Deus, a Bíblia considera como se fossem trapos de imundícia. Há quem vai me dizer, com o meu coração eu posso chamar a atenção de Deus. Você conhece aquele versículo que diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus? Conhece esse versículo? Sim ou não? Sim. Fala de todos, não fala de alguns, fala de todos. E diz a Bíblia, Gênesis capítulo 6, que Deus viu que o desígnio do coração do homem era continuamente mau. Não há absolutamente nada. Há quem pode me dizer o seguinte, não, eu vou chamar a atenção de Deus com o meu coração. Você conhece, inclusive, aquele versículo que diz o seguinte, enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, perverso, quem o conhecerá? Conhece esse versículo? Como que o teu coração vai ser usado para chamar a atenção de Deus? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9, está escrito isso. Desesperadamente corrupto é o coração do homem. Então, como chamaremos a atenção de Deus? Com o que nós vamos chamar a atenção de Deus? Não pense em sacrifícios. Deus diz que toda árvore que flui, Deus diz que toda árvore foi eu que criou, quem criou os céus e a terra. Que casa vós me edificareis? Deus diz isso. Não há nada que o homem possa fazer para chamar a atenção de Deus, a não restar apenas uma única realidade. Amém, meus irmãos? Uma única realidade. Uma única realidade. O único ser humano que conseguiu apresentar um sacrifício agradável a Deus, que Deus aceitou, chama-se Jesus de Nazaré. Ele foi o próprio sacrifício. Ele excedeu a todos os sacrifícios, a ofertas, a todos os holocaustos. A perfeição estava personificada nele. Ele era a grande representação da perfeição. E é disso que realmente trata-se. Jesus no coração do ser humano. Jesus é o Senhor. E o homem, para poder conseguir chamar a atenção de Deus, precisa de chamar a atenção desse homem. Jesus de Nazaré. Precisa de o receber. Precisa de o ter no seu coração. Precisa de o ter como seu Senhor e Salvador. Mas esse é o trabalho que nós estamos a tratar nessa noite. Quem te convencerá que Jesus é o Senhor e Salvador na tua vida? Você não tem essa capacidade de fazer isso sozinho. A obra do Espírito. O Espírito Santo tem esse ministério sobre a sua vida. Eu quero terminar. Nesses últimos meses, eu me fiz uma questão. O que eu quero ver nas pessoas que eu evangelizo? As podem ter feito essa questão. Até você que está aqui nessa noite, que tenha sido evangelizado, você está aqui hoje. E a questão que você pode fazer é, a pessoa que me evangelizou, que me trouxe aqui na igreja hoje, o que ela quer afinal de mim? Eu me fiz essa questão pessoalmente. O que eu quero com que as pessoas que eu evangelizo se tornem? Elas tenham. Eu digo, não é que elas troquem de práticas e tornem-se aparentemente pessoas boas.
pequenos europeus com uma boa juba. Não. Amém, meus irmãos? Não é isso que eu quero. Há uma única coisa que eu quero. É ver Jesus em ti. Ele em ti manifesto. Eu me fiz essa questão porque eu me encontrava em momentos, meses atrás, quando eu ainda escrevi essa mensagem, meses atrás. Porque aqui que nós nos focamos muito, é isso realmente que trata-se. Quando nós vamos evangelizar, quando eu vou evangelizar, eu escrevi até um certo artigo sobre evangelização. Eu falava sobre, quando ir evangelizar, ir somente com Jesus, não ir com comida, não ir com água, não ir com mais nada. Ir com Jesus, porque se eu for com comida, as pessoas vão lá, vão receber a minha comida, eu não vou poder explicar bem, apresentar eles Jesus bruto. Eu vou apresentar eles isso, a comida, mas não vou apresentar Ele. Nós já vimos quantas pessoas hoje em dia tentaram apresentar Jesus por base de convencimento de comidas. O que eles tiveram? Pessoas que igrejas que tornaram centro de caridade, tornaram-se centro de ajudas humanitárias, mas não deram Jesus para aquelas pessoas. Elas não têm Cristo nelas. Trocaram de roupa, agora vestem bem, mas como você repara, quero ver Jesus nelas, você não consegue ver nada de Cristo nelas. O que você vê é roupa, você vê roupa mudada, você vê, já não fala calão, é o que você vê, mas você não vê o caráter, você não vê humildade, você não vê pessoa de Jesus nelas, porque elas não receberam Cristo, talvez receberam ordens de abandonarem práticas, apenas, mas não receberam Cristo em suas vidas. Aleluia, meus irmãos. A única coisa que eu quero transmitir é Cristo. Quando Paulo disse que eu não quis saber mais nada do vosso meio, eu não quero mais nada, eu quero saber uma única coisa. Jesus, Ele é o centro. Ele tem que ser a maior convicção vossa. Ele é o vosso Senhor, Salvador. Isso tem que estar em vocês. Aleluia, meus irmãos. A Yanda, vocês conhecem a Yanda por causa da terceira, acho que foi a terceira ou segunda Santa Convocação, por causa da canção que ele compôs, que nós cantamos aqui. Ele compôs uma outra canção que baseava-se em Lucas 23. Abra lá comigo Lucas 23. Nessa canção, a Yanda falou uma coisa que eu hei de vos fazer, não sei se eu conseguirei vos fazer escutar essa canção hoje, mas a Yanda compôs uma canção maravilhosa sobre Jesus ser o único Salvador, baseando-se em Lucas 23, versículo 42. Vamos ler primeiro, depois eu vos falo sobre a canção. Diz o seguinte: então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? Amém. Aí Yanda compôs uma canção a qual ele falava sobre Jesus. Eu vou apenas traduzir para vocês o que a canção fala em Zulu. Ele fala sobre Jesus: eu estou morrendo, você está me deixando, mas quando você se for, lembre de mim, fique comigo para sempre, Jesus. Ainda cantava essa canção, é uma canção que o título dela é Jesus Boni. E ele fala sobre isso: Senhor, o Senhor está indo, o Senhor está me deixando. Era alusivo a esse homem que estava lá na cruz, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. E ainda cantava essa música com tanta propriedade, espiritualidade, dizendo: o Senhor está indo, o Senhor está me deixando, o Senhor está indo, mas fique comigo para sempre, Senhor. E quando estiveres no teu reino, lembre-te de mim. Significa o seguinte: ninguém dos ancestrais desse homem o aguardava na outra vida. Nenhum dos ancestrais, dos antepassados dele, o aguardava. Ninguém que era familiar dele, possivelmente, que pudesse chegar no céu, ele pudesse ser recebido porque ele é conhecido lá. É o que nós queremos, na verdade. Quando nós vamos para um lugar, queremos que pelo menos uma pessoa nos receba, que nos conheça. Esse pecador não tinha nem sequer uma pessoa que ele conhecia no céu. Não tinha nenhum familiar, alguém que ele pudesse receber.
E a única pessoa que ele conseguiu fazer um pedido magno, segundo a canção da Ayanda, é: Jesus é o único familiar dele. O Senhor é o meu único familiar. Quando estiveres no teu reino, lembre-te de mim. Quando estiveres lá, me reconheça. Chama-me para perto de si. Aponte como se me conhecesse. Quando estiveres no teu reino, chama-me. Chama-me pelo meu nome. E Jesus Cristo garantiu uma coisa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como é que esse homem foi convencido que Jesus de fato era o dono, era o rei de um reino celeste? Como esse homem foi convencido que Jesus Cristo, ele de fato era um rei? O Espírito esteve ali com aquele homem. Amém? O Espírito esteve ali, o convencendo, o falando. Nós não conhecemos a história dele. Será que ele participava dos cultos nas escondidas? Será que ele fazia parte daqueles que ia nos cultos nas escondidas? Jesus ficava sempre de longe? Ou será que aquilo aconteceu naquele momento, quando ele olhou para aquele homem e viu que ele estava perdoando pessoas? Ou será que ele viu aquele homem ao lado dele, não blasfemando, não insultando, assim como o amigo dele estava a fazer? O amigo estava insultando, o amigo estava blasfemando. Esse homem que estava no meio estava simplesmente abençoando a cada um deles. E quem sabe, em algum relaxar dos olhos dele, ele viu um rei ao lado dele. Mas um rei que aqueles outros deuses não conseguiam ver. Mas ele conseguia ver um rei. Quem nos garante que ele estava a ver um rei naquele instante? Um senhor. Então ele diz: eu quero ser lembrado pelo Senhor. É quando eu digo que quando o Espírito Santo convence um ser, ele passa a ver o que os outros não vê. Ele passa a escutar o que os outros não escutam. Ele passa a falar o que muitos não falam. Porque ele está a ver aquilo que os homens não veem. Ele está sendo convencido naquele momento. Eu me lembro que no dia em que eu tive meu encontro com Deus, eu expliquei sobre a diferença de encontro, novo nascimento, batismo com o Espírito. Já que eu tive meu primeiro contato com Deus, eu me recordo que os meus pecados, eu não precisava de contá-los para Deus. Todos passavam na minha consciência. Todos passavam na minha face. Eu não falava nada. É como se alguém estivesse lendo-os. E naquele dia, naquela manhã, eu só tinha uma certeza: alguém está falando o que está no meu íntimo sem que eu fale. Alguém está me dizendo quem eu sou, do que eu preciso, sem que eu abra a minha boca. Alguém está me convencendo. E pela primeira vez, eu tirei lágrimas. Porque não era um trabalho que o homem podia fazer. Era um trabalho magno do Espírito Santo. Esse é o ministério dele no homem. Nessa noite, enquanto eu estou a falar aqui, ele está aí no seu ser. Ele está aí ao seu redor. Ele está aí, está aqui entre nós hoje. A convencer-te. Jesus é o único remédio, cura que você precisa para o teu vício, jovem. Senhor, senhora. É esse Jesus que você precisa neste momento. E nesse dia sim, você dirá: agora eu encontrei. E quando eu te digo, quem é convencido está sendo salvo. Amém? Está sendo salvo. Está sendo salvo naquele momento. Eu não não prego essa mensagem hoje para que, assim como eu dei exemplo logo de princípio, que sejam convencidos de que eu sou verdadeiro ou não. Mas se quiserem, vão em frente. Mas o ministério do Espírito Santo no crente é esse. Um espírito convencedor que foi enviado a nós. O coração mais duro, mais difícil, ele sendo levado para a obediência, ele foi convencido. Nessa noite ele está fazendo isso no teu coração. Deixe-se guiar. Siga a voz dele. Aleluia.